muito ao meu, e por sinal, queimou até demais, né? E Deus foi tratando comigo, e parece que eu estava entrando dentro desse personagem bíblico, e eu comecei, Senhor, eu fechava os olhos e parecia que eu estava vivendo aquela cena, aquele momento, né? Então, palavra do Senhor, aplauda. Ficar em pé em reverência a esta palavra, não a mim, mas em reverência a Deus e a palavra, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, amém? Nós vamos ler um texto um pouquinho estendido, porém, um texto muito interessante, que fez com que me queimasse desde há uns 15 dias atrás, de lá para cá eu venho comendo esse texto de uma forma, Senhor, vamos lá, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 8, versículo 26. A gente vai ler o final até o 40, tá bom? Olha o que diz a Bíblia. Vocês podem acompanhar lá, ou vou acompanhar aqui na minha versão, ou na versão do telão, tá bom? Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, dispõe-te, repita comigo, dispõe-te, e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que lhe poderá descrever a geração. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Essa passagem está em Isaías 53, amém, amados? Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, amém? Segundo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou a quem? O eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a quem? A Felipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, de alegria. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Que palavra linda, poderosa e maravilhosa. Mas eu quero dar um tema a esta palavra. Eu quero dar esse tema. Nós precisamos estar à disposição de Deus. Diga para o seu irmão aí, esteja à disposição de Deus. Vou falar mais. Diga assim, esteja à disposição de Deus o tempo que for preciso, diga.
É complicado, né? Quando a gente coloca o tempo no meio, a gente começa a pensar, poxa, e agora? Como é que eu vou me dispor por completo quando eu tenho meu tempo, às vezes, diminuído por outras coisas? Mas estar à disposição de Deus é muito importante. Sabe por quê? Porque esse homem, Felipe, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos, que é muito importante. Esse homem, Felipe, ele viveu num tempo em que Paulo iniciava a sua carreira. Aliás, não era Paulo ainda, era Saulo de Tarso ainda. Iniciava a sua carreira na perseguição contra o cristianismo. E ele conviveu com isso. A Bíblia fala que esse homem, Felipe, ele era um grande evangelista. Ele era um homem ao seu tempo. Paulo era o carrasco da igreja, o carrasco do cristão. Perseguia, matava os cristãos. Felipe, ele era um homem preparado para toda a boa obra. Preste atenção, amados. Toda a boa obra. Felipe era. E este homem estava na disposição de Deus. E nem sempre está à disposição de Deus. Você fala assim, eu estou à disposição de Deus para fazer o que quiser. Existem pessoas, vou falar no geral, que colocam nos seus veículos assim, né? Este carro, como é que é? Pertence a Jesus. Aí o irmão chega para ele e fala assim, meu irmão, pelo amor de Deus, me dá uma boleia, me ajuda aqui. Meu irmão, agora eu não posso, então não pertence a Jesus. Então não pertence a Yeshua. Então não pertence a ele. Porque se pertencesse, ele de pronto falaria o quê? Estando disponível, falaria o quê? Olha, vamos lá, irmão, eu te ajudo. O que você precisa? Entra dentro do carro aí. Quer ir pegar alguém, ou quer ir para o hospital, ou quer ir para algum lugar? Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Felipe estava preparado para a obra. Felipe era um homem que estava, aleluia, na disposição de Deus em qualquer momento e em qualquer espaço de tempo. Preste atenção que aqui vai acontecer coisas tremendas, amém? Glória a Deus. E ele estava ali, e ele obedece então à voz do Espírito Santo de Deus. De que forma? Primeiro, um eunuco etíope tinha vindo adorar em Jerusalém, um homem com grandes posses. Aliás, tomava conta de grandes posses de tesouros da sua rainha. Mas o cara era um general, era um superintendente, não é verdade? Um homem que tinha tudo ali ao seu dispor. É verdade ou não é? E que tinha vindo a Jerusalém e que já estava de saída. Preste atenção, amados. Quando de repente o Espírito chega a Felipe e diz assim, Felipe, vai lá. Se dispõe e vai lá falar com esse homem. Sabe por que Deus falou isso? Porque o homem estava com sede, amém, da palavra. E quando a pessoa tem sede da palavra, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada que impeça essa pessoa, amém, glória a Deus, de chegar e de receber, amém, glória a Deus, ao Senhor como seu Salvador. Nada, porque ele tem sede da palavra, ele quer aprender, alguma coisa estava tocando nele, ele estava lendo um livro, amém, glória a Deus, poderoso, o livro de Isaías, estava lendo uma passagem que falava a respeito do mestre, amém, aleluia. Só que ele não estava entendendo, ele estava no carro andando. Então Deus fala para Felipe, vai lá Felipe, olha, acompanha esse homem. E Deus leva Felipe até lá. Você sabe que Deus pode fazer isso com você? Amém, glória a Deus. E Deus pode dar essa oportunidade para você, para falar para uma pessoa que você nunca nem viu na tua vida, amém, glória a Deus, e chegar e você sentar perto dessa pessoa, e você perceber que aquela pessoa está precisando, está com sede de alguma coisa, você olha para ela e fala, agora é o momento de eu falar de Jesus, amém, glória a Deus, agora é o momento que eu vou falar desse Deus poderoso, é agora. E aconteceu exatamente isso. Então Felipe foi levado pelo Espírito. A Bíblia fala que ele estava na disposição de Deus, na dispensação da graça, amém, glória a Deus, com a igreja sendo perseguida por Saulo, sendo mortos cristãos, amém, glória a Deus, mas ele não queria saber, ele estava fazendo a vontade de Deus, amém, aleluia, e se ele morresse ali, para ele era lucro, como o próprio Paulo lá na frente vai dizer, amém. Mas olha, preste atenção numa coisa, ele chega
Por quê? Porque ele estava disponível. Ele não foi aquele que falou assim: Senhor, peraí, tu está mandando eu ir falar com esse homem, ele está dentro do carro, tu quer que eu fique correndo do lado dele? E falar o quê? Como que eu vou falar com esse homem? Olha, mas a disposição do homem, quando serve a Deus, ele não vê barreiras, amém? Ele não vê nada, ele vai à frente e ele vai alcançar o objetivo dele. Então ele começa a correr ao lado do carro e ele começa a perceber, seu Manuel, que ele está lendo um livro, o livro de Isaías, porque era muito comum naquela época por conta da lei. Só que ele não estava a entender nada. Como muitos por aí que vocês pensam, a pessoa lê a Bíblia, às vezes não tem um entendimento. Aí uma pessoa vai dar um toquezinho final, mas aquilo estava queimando no coração dele. Então ele corre ali do lado dele e olha que ele está vendo o livro. Ele está fazendo um Cooper ali, né? Então ele está correndo. Aí está olhando ali, o carro está andando, está indo embora, está saindo de Jerusalém para ir embora. E ele olha e fala: ei, você está entendendo o que você está lendo? Ele olha para ele e fala assim: como é que eu vou entender se ninguém falou nada, se ninguém me explicou nada a respeito disso? Quantas pessoas estão assim, amados, sem entender absolutamente nada em suas vidas a respeito de Deus? E aí começa, ele fala: olha, se você sabe e me explicar, então entra aqui. Que alívio, né? Ele estava correndo, né? Que alívio, ele pega e pula no carro e fala: graças a Deus você tem me chamado, né? Porque eu estava aqui já cansado, eu já ia desistir de você, né? Eu estou conjecturando, amém? Mas isso não aconteceu. Ele pula no carro e ele começa a explicar, amém, aquele homem. E ele quer entender o que o livro estava a dizer. Mas de quem que ele está falando? Ele está falando de quem? Quem é esse homem? Ele está falando dele mesmo? Ele está falando de quem? Aí ele vai explicar, dizendo que estava falando, né, do Salvador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Era isso que ele estava falando. E ele explicou tudo, ele explicou todos os pormenores para aquele homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amado. A gente precisa entender uma coisa. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa frente desafiadoras. Sabe aquelas pessoas que nos desafiam, que você senta perto delas e você começa a falar, amém, do amor de Deus, para que ela venha receber aquela graça da mesma forma como você recebeu, mas é um desafio. É muito difícil às vezes, porque a pessoa às vezes ela tem uma retórica, ela tem algo que impede ela de entender que o nosso Senhor, amém, glória a Deus, quer salvá-la. E até abrir o coração dela, Ana, para que ela entenda isso, é muito difícil. Mas é preciso quem? Quem Deus vai usar? Eu. Quem Deus vai usar? Você, amém, aleluia. Deus vai usar eu e vai usar você para trazer esse conhecimento até essa pessoa. Então esse homem começa a falar e ele começa a entender quem verdadeiramente era. E ele, no seu entendimento, olha para Felipe e fala: olha, eis aqui tem água, o que impede que eu seja o quê? Batizado. Felipe falou assim: é lícito, se creres o quê? De todo o coração. O homem abre o coração e fala: eu creio nesse Yeshua, eu creio nesse Deus, eu creio que Jesus Cristo é assim, assim, e ele creu, amém, aleluia. E eles, a Bíblia fala que eles descem da água, e quando ele é batizado, ele sai novamente. Quando sai, que ele vai olhar, Felipe já não está mais na frente dele. Ele foi o quê? Transladado, irmão, transladado. Ei, coisa de louco, coisa de ficção científica, que a gente vê muito nos filmes, né? A pessoa entra dentro de uma máquina, some, desaparece, vai aparecer lá não sei aonde. Felipe foi transladado. Felipe só foi ali para uma missão, amém? Que era converter aquele homem. Agora, vamos mais a fundo nessa história. Quando o homem vê Felipe indo embora, ele podia falar assim: e agora? Quem é que vai me explicar daqui para frente? O que eu vou fazer? Que igreja que eu vou? Onde eu vou? Não, a Bíblia fala que ele foi o quê? Regozijante, alegre. Ele já sabia, amém, glória a Deus, o que ele tinha feito. Porque quando a pessoa sabe o que ele precisa fazer, queridos, não tem mais nada que possa, amém, tirar aquela vontade, amém, aquela verdade da vida dele. Porque a verdade entrou e libertou aquele homem. E ele entendeu
o projeto de Deus na vida dele. E é isso, queridos. Nós temos que estar disponível para o serviço. Nós temos que fazer uma coisa que Felipe fez: ouvir, amém? Ser obediente à voz que ecoa no Espírito, amém? Glória a Deus, que ecoa dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Ser obediente a essa voz como Felipe foi. Passar por obstáculos muitas vezes para falar do amor de Deus a pessoas. Transpor barreiras, queridos. Às vezes nós precisamos transpor, nós damos a mesa de frente com pessoas duras, como eu falei, mas nós precisamos transpor essas barreiras, amém? Entender, e quando a gente faz uma troca e entende a pessoa vai começar a nos entender também, amém? Foi o que aconteceu, foi uma troca, amém? Ele não sabia, estava lendo, Felipe estava ali preparado, e quando Felipe sobe no carro, fala: agora eu vou te explicar tudo o que você está lendo, amém? Aleluia! E ele explica direitinho, tintim por tintim. E de tanto que explicou, o homem quis, aleluia, receber, amém? Ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, entrando nas águas do batismo, amém? Glória a Deus. Querido, isso é tremendo. Isso mostra que nós somos os Felipes, amém? Glória a Deus. E se não somos, precisamos ser. Precisamos entender, estar obediente a essa voz, amém? Glória a Deus. Uma das coisas que aconteceu com esse homem, Felipe completou a obra que Deus havia iniciado no seu coração, quando falou para ele: vai lá, Felipe, vai lá, porque tem pessoas lá que estão precisando, tem um homem lá que está lendo a minha palavra, e que está queimando o coração dele, vai lá e ajuda ele, amém, aleluia. Sabe o que acontece? Acontece conosco, amados, às vezes queima no nosso coração de nós falarmos para alguém algo, e a gente não fala, a gente passa despercebido. Nós já vimos isso aqui, passa muitas vezes. Deus está falando: fala, porque queima, irmãos, a palavra de Deus queima em nós, é um fogo, amém, aleluia, abrasador, é um fogo abrasador que vem do alto e que queima, queridos, e que não tem por onde você escapar. E às vezes você pensa: poxa, o que agora? O que eu vou fazer? Não, Deus está a trabalhar de uma forma especial na sua vida, mas está a trabalhar de uma forma especial na vida daquela pessoa que precisa ouvir, amém, aleluia. É esse Deus que nós cremos, é esse Jesus que foi liberado através, aleluia, do Espírito de Deus. Ele foi e estava preparado, assim como Felipe estava. Nós precisamos estar preparados para sermos levados pelo Espírito Santo aonde quer que for. Nós precisamos ter uma coisa, para finalizar essa palestra: nós precisamos ter a convicção pela salvação, a convicção que aquele eunuco recebeu, amém? A convicção da salvação recebida por ele. É esta convicção que nós precisamos ter em Deus. Deus quer salvar vidas, Deus quer salvar famílias, Deus quer salvar pessoas do seu meio, pessoas fora dele, pessoas ao longe, não é verdade? Em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então Deus quer usar quem para tudo isso? Eu e você, amém? A nós, é isso, sabe? E se Deus tiver que te pegar e arrebatar e levar e trazer aqui, e você fazer a obra aqui, depois trazer para cá de novo, falar: agora volta para cá, vai para lá, esteja em disponibilidade a Deus, esteja disponível para Ele, esteja em disponibilidade, amados. Essa é a disposição, amém? É uma palavra que nós precisamos entender. Disposição é a ação que você tem de estar disponível para alguma coisa, amém? E estar disponível para Deus requer uma ação nossa, amém? Glória a Deus. Você não pode dizer: eu estou disponível para Deus, e diz assim: mas eu não vou poder fazer isso, mas eu não vou poder fazer aquilo, mas eu não posso isso, mas eu não posso aquilo. Não, se você diz que está disponível para Deus, tenha disposição, amém, aleluia. Entenda isso, amados. Estar aqui hoje já é uma disposição, sabia? Acordar cedo, vir para cá, já é uma disposição. Tem pessoas que dormiram bem, outras não dormiram tão bem, mas estão aqui, amém, aleluia. Sabe o que é isso? Disposição, Ângela. Disponível, amém, para estar e ouvir aquilo que Deus tinha para falar nesta manhã ao seu coração. Completar a obra que Deus iniciou. Complete sempre. Nunca deixe para trás, sabe? Não faça assim:
Felipe estava correndo ao lado do carro, não estava? Então Felipe estava cansado. E ele podia falar, Senhor, tu me trouxe aqui para ficar correndo do lado desse carro aqui? Ah, vai embora, carro. Vou voltar. Não podia fazer isso? Ele podia, porque ele estava ali ao lado. Mas a disposição de fazer a vontade de Deus era tão grande, que talvez nem isso ele estava sentindo, amém? Nem aquela caminhada ao lado do carro ele estava sentindo, Ana. Não é verdade? Ele não queria saber, ele queria falar do amor de Deus para aquela vida. E é isso que nós precisamos. Às vezes nós desistimos muito fácil. Nós desistimos de pessoas que nós amamos muito fácil. Nós desistimos de pessoas que estão ao nosso redor muito fácil. E Deus não quer que você desista de nenhuma delas, amém? Aleluia! Deus quer que você coloque elas na tua oração. Deus quer que você tenha disposição. Deus quer que você continue completando. Se aquela pessoa não quiser nada, você continue orando por ela, amém? Glória a Deus! Se ela não quiser nem te ver pintado de ouro, porque você já falou tanto de Jesus para ela, amém? Que ela não quer nem mais, não fala mais nada. Não tem problema, amém? Não desista dela na tua oração, amém? Glória a Deus! A sua vida, queridos, é um livro aberto, amém? Glória a Deus. E todos vão querer ler esse livro como cristão. Todas as pessoas que estão à sua volta. Não pense você que não é, né? Nós estamos rodeados, a Bíblia fala, com uma grande nuvem de quê? De testemunhas, amém? Grande nuvem de testemunha. Algumas para apontar para você e dizer que você está errado, que você fez isso, fulano de tal. Mas outras vão colocar o joelho no chão por sua causa, amém? Glória a Deus. E vão orar por você, e vão incentivar a sua vida, e vão motivar a sua vida, assim como aconteceu aqui nesse episódio. O homem vai, ele é batizado, e a Bíblia fala que mesmo ele vendo Felipe aos seus olhos indo embora, desaparecendo da frente dele, ele continuou o seu ministério, amém? Glória a Deus. Ele continuou a acreditar, amém, naquilo que ele havia feito, e é isso que Deus quer usar hoje a mim e a você para fazer, amém? Se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, obrigado Deus, glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.